Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa faculdade. A gente está muito feliz de recebê-los aqui. Meu nome é Renata, eu sou professora aqui da casa, sou ex-aluna também e eu estou muito por dentro desse momento que vocês estão passando agora, que é o momento, acho que mais importante talvez, de toda a nossa vida, que é essa escolha, né, para onde que a gente vai, como vai ser o nosso futuro, e essa bendita prova do Enem, né, todo mundo, enfim, é tudo ou nada, é uma pressão muito grande, então a gente está aqui no intuito de contribuir com vocês, né. Então, assim, primeiramente, eu gostaria então de deixar vocês muito tranquilos, dizer para vocês que essa fala nossa aqui vai ser uma coisa bem, para deixar vocês bem à vontade, se quiserem interferir, fazer alguma pergunta, se tiverem alguma sugestão, algum caso que quiserem comentar, tá bem? Vocês podem ficar muito à vontade. Bom, nossa conversa hoje vai ser sobre algo que acho que todo mundo tem alguma noção. Mas nós vamos tentar trazer uns elementos diferenciados sobre esse assunto, até porque se cai numa prova de vestibular isso, ou mesmo no Enem, vocês precisam ter uma argumentação diferenciada para poder aí garantir nota, né? Então, nós vamos hoje conversar sobre fake news, ou notícia falsa, né? Bom, se a gente abrir hoje a internet, acho que é impossível. Tem alguém aqui que não tem nenhuma rede social, que não faz parte de nenhuma rede social, que é contra isso? Enfim, não? Acho que se eu perguntar isso para o Brasil inteiro, deve aparecer alguém. Sempre tem, né? Mas vai ser muito minoria, mas muito mesmo, porque é quase que impossível, né? Às vezes a gente faz um exame laboratorial, como que a gente consegue o resultado? Por e-mail, enfim, a gente vai pesquisar qual é o médico, dentista, por onde? Também através da internet, ou seja, a nossa sociedade hoje, ela não vive sem a internet. Acho que vocês têm um histórico diferente, acho não, tenho certeza. A gente sempre fala questão de idade, mas quando o professor meu pedia para fazer uma pesquisa, a gente ia na biblioteca e a gente pegava altos livros e aí ficava copiando, porque até xerox era caríssimo. Então, hoje, vocês têm um acesso muito rápido, muito ágil, e o problema é o seguinte, o problema é como selecionar essas informações. Então, normalmente a galera vai atrás do Google, né? Papai Google. Teve até, acho que ano passado, teve uns dias que o Google ficou sem funcionar. Nossa, tinha gente assim com síndrome de abstinência. Vou morrer agora, como vai ser minha vida? Sem o Google, como que eu vou resolver meus problemas, né? Às vezes você está conversando com o crush lá, né? E aí ele é mais, né, mais culto, leu tal livro, e você não quer ficar por baixo, você quer falar por igual, você quer impressionar. Onde que você corre? Google, né? Você quer, enfim, fazer uma postagem, coloca aquela foto, né? Pô, emagreci, né? Então você aí coloca aquele pensamento, da onde você tira? Do autor, você lê o livro? Ah, duvido. A maioria a gente pega lá, enfim, no Google. Então, ok, mas será que a gente para pensar se essas informações que a gente recebe a todo momento, esse bombardeio, será que a gente está preparado para selecionar, para verificar se aquilo é verdade, se aquilo tem potencial de não ser verdade, ou se aquilo tem algum potencial de ser manipulado, que é o que a gente chama de notícia comprada, né? Então, a nossa conversa hoje vai ser basicamente sobre isso. Nós temos então acesso a essas informações e ai de quem não use essas informações.
informações, porque até a aula hoje, o professor tem que fazer uso disso. Se o professor não usa essa fonte, o que acontece? Ele fica aquele professor gaga, que os alunos não conversam, acham um absurdo que o cara está lá na pedra lascada, né? Então, não adianta. Essa é uma realidade, a gente não pode fugir dela. Mas como a gente pode fazer com que essa fonte, enfim, riquíssima de informação, ela não derrube a gente, ao invés de contribuir para a nossa formação, para o nosso conhecimento. Eu vou passar daqui a pouco para o professor Rafael, ele vai falar para vocês sobre basicamente o que é o fake news, quais são os efeitos disso, possibilidades que a gente tem de como trabalhar esse fake news e não ser vítima disso, né? Mas logo de cara a gente já tem aquelas dicas, né? Primeiro, a verdade sempre tem mais de um lado. Sempre. Se eu perguntar para vocês, alguém aqui já sofreu alguma injustiça? Já? Acho que é impossível ninguém ter sofrido. Se a pessoa que foi injustiçada não teve voz para contar a sua versão, a gente não está falando também de uma manipulação de verdade? Sim, a gente está. Se eu quero, por exemplo, vender o meu produto, eu vou fabricar agora, não sei, vamos lá, vamos pensar. Vou fabricar uma caneta, mas a minha caneta é diferenciada. A caneta vai ajudar vocês a passar no vestibular. Tá? Então a minha caneta é diferente. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou lançar a mão das mídias, lançar a mão de todas as redes sociais, colocar fotos maravilhosas de pessoas super inteligentes, super bem-sucedidas, usando a minha caneta, dizendo que a minha caneta foi importantíssima para que eles alcançassem os objetivos que eles, enfim, tinham como meta. Enfim, eu vou buscar pessoas, e isso é fácil, eu vou buscar pessoas que estejam dispostas a dar depoimento falso. Amigos meus, talvez. Pessoas que vão, ou então, pessoa que só quer aparecer mesmo, né? Hoje a gente tem uma necessidade incrível de aparecer. Ontem eu estava assistindo uma entrevista do J. Duran, aquele cara lá, assim, pouco conhecido, né? Aquele fotógrafo pouco conhecido. E ele estava falando que ele tem pavor da tal da selfie. Ele acha que a selfie é assim, um grito de, pelo amor de Deus, olhem para mim. É uma postura dele, é um pensamento dele. Talvez por ele ser fotógrafo e ganhar muita grana com as fotos que ele faz, não sei, olha lá, outro fotógrafo ali. Você também tem pavor de... Tem? Hã? Ah lá, viu? É como se fosse realmente um enaltecimento mesmo do ego. Olhem para mim, olha eu estou no centro, as pessoas, né? Mas também pode ser que não, pode ser que no momento a gente está querendo fazer uma foto, mostrar todo mundo, sei lá. A questão é, gente, se vocês pegarem uma moeda, vocês vão analisar essa moeda de que jeito? Dois lados, não é? Eu vou dizer para vocês o seguinte, ela tem mais que dois lados. Ela não tem só a cara e só a coroa. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, logo de cara, já vamos deixar assim muito claro para vocês. Primeira coisa, não acreditem em tudo que vocês leem logo de cara. Queiram e se deem o direito de ouvir um outro lado, pelo menos. Eu dou aula aqui na faculdade de processo, né? Então, eu dou aula de instituições de direito processual. E a gente fala muito sobre questões de verdade, como que a gente faz para o juiz ser convencido no processo. Então, a gente usa muito esses argumentos. E eu digo para os meus alunos o seguinte:
Você tem a verdade do autor, que é aquela pessoa que propõe a ação, né, que ingressa com a ação, e você tem a verdade do réu, que é aquela pessoa que vai se defender. São duas verdades. Mas o juiz, ele vai trazer uma outra verdade, que é a sentença, é a decisão. Então, assim, sempre que vocês ouvirem uma história, um fato, uma foto, procurem saber, sejam curiosos. Eu acho que a gente precisa de curiosidade para sobreviver nesse mundo. Bom, eu vou passar então agora para o professor Rafael, o Rafa, né? Ele vai conversar com vocês e no final, assim, depois da fala dele, eu vou trazer talvez uma contribuição para vocês sobre o que a gente pode usar, ou melhor, um ou dois filósofos, pensadores que a gente pode usar numa redação, tá? Para fazer um embasamento teórico, para trazer assim um elemento mais pesado, uma coisa assim mais de impacto para essa redação de vocês, tá? Então, prestem muita atenção agora no Rafa, vocês vão pegar bastante elementos aí sobre o direito e sobre fake news, tá certo? Muito obrigada, vou passar para o Rafa então. Obrigado, Renato. Pessoal, boa tarde para vocês. Primeiro, parabéns de estar aqui durante a tarde. Vocês poderiam estar fazendo diversas outras coisas, estão tentando aprofundar mais algum tema. Tem gente que tinha trabalho, tem gente que tinha, sei lá, prova na faculdade ainda não, no colégio, etc. Mas todo mundo preocupado com alguma coisa maior ou coisa melhor na vida de vocês, que é tanto a prova do Enem, como também já fica o convite para o nosso vestibular, que o mais importante é a redação. E eu queria trabalhar com esse tema com vocês, chamado fake news, porque se fosse para chutar um tema assim para sua prova, eu chutaria fake news para essa prova. Então tem uma possibilidade grande que esse tema seja o tema do Enem. Imagina a sua felicidade na hora de abrir o caderno de prova, tá ali, tema fake news. E imagina a tristeza de quem não vê e falou assim, nossa, tinha uma possibilidade de ter um tema sobre fake news e eu não apareci. Então, o nosso objetivo, além de tentar contribuir com algum tema, não é só o de acertar a prova, é te ajudar em qualquer tema que venha aparecer na sua redação. Então, o objetivo de um aprofundamento sobre o tema é te trazer informações. Essas informações vão dizer que a sua prova saia do bolo. Eu falo com os alunos de primeiro período que teve um concurso do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, teve 140 mil inscritos e tinha 6 vagas. Aí um aluno falou assim, por que eu vou passar nessa prova? Eu falei, porque você vai tirar a sua prova do bolo e colocar num lado de provas especiais. Eu corrigi prova de concurso por muito tempo e é chato, porque essas pessoas têm o hábito de responder sempre as mesmas coisas. Quando você consegue trazer uma coisa diferente, mesmo que tenha algum errinho na prova, você começa a ficar meio que encantado para aquela prova sai do bolo. Se você pegar redações nota 10 ou 1000 no Enem, você pode ver que tem algum tipo de errinho, mas tem algo naquela prova que fascinou o corretor. E aquele fascínio é tão grande que você acaba ignorando pequenos detalhes ou pequenos erros, igual você faz quando você está apaixonado por alguém. Claro que a pessoa tem defeito, mas no começo ali, principalmente, você esquece de tudo. Você acha que a pessoa, olha, as pessoas apaixonadas aqui, você acha que a pessoa, até acha que o outro é bonito, tenho certeza que perguntar para ela, é bonito e tal, e faz parte desse processo de se apaixonar por algo. E quando a gente fala do tema fake news, é um tema que está presente na vida de vocês. Eu só fui vítima de fake news. Teve uma ex-aluna minha que postou uma foto num bar com uma bebida, 2 lugares e falou assim, esperando o professor Rafael terminar a aula. E eu nem estava na cidade no dia, mas aquilo chamou tanta atenção nas redes sociais, eu recebi tanta mensagem, tá namorando, hein? Não sei o que. Isso é uma mentira, isso é uma notícia que não é verdadeira e tem um potencial muito grande com vocês, que é espalhar de forma muito rápida. Todo mundo aqui hoje pode ser produtor de fake news, todo mundo aqui pode ser reprodutor. Antigamente existia fake news, só que a gente tinha a concentração das informações, por exemplo, em quem tinha uma gráfica, quem podia aparecer na televisão falando alguma coisa, só que hoje vocês podem produzir o que a gente chama de notícia falsa. E eu quero chamar a atenção de vocês, já que estão na faculdade de Direito, que
direito se preocupa muito com isso. Existem, por exemplo, crimes chamados de calúnia, difamação e injúria previstos no Código Penal, que é o livro do direito que trabalha com os crimes, exatamente quando você divulga uma informação falsa sobre outra pessoa. Imagina na sua prova, você citando, por exemplo, que o direito brasileiro se preocupa com a informação falsa sobre alguém, sobre o ato de caluniar alguém, sobre o ato de difamar alguém. Se alguém estiver anotando alguma coisa e quiser levar essa informação para a prova, é o artigo 138 e o artigo 139 do Código Penal. Poxa, tua prova começa a ficar diferente. Você trouxe uma informação de uma área do saber que talvez seu concorrente não leve para a prova. O problema dos cursinhos hoje em dia é que todo mundo assiste aquele vídeo no YouTube do cursinho, todo mundo usa as mesmas informações que está lá. Então, o legal de trazer uma coisa diferente é você diferenciar a sua prova. Então, quem estiver anotando, pode pôr aí 138, 139 do Código Penal Brasileiro, crime de calúnia e crime de difamação. Se tiver curiosidade em casa, siga a dica da professora Renata, vai no Google e escreva lá artigo 138, artigo 139, que você vai ver o texto do artigo. Você vai perceber que está dizendo assim, imputar algo falso a alguém. E no Código Penal nunca disse se é de forma escrita, de forma falada, se é na internet, se é pela mídia impressa. Então, tudo isso faz parte de que você interprete a situação. Então, fake news pode ser crime. Fake news pode ser considerado uma calúnia e uma difamação. E o caso interessante para vocês é que o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma senhora de 60 anos a pagar uma indenização de R$10.000 porque ela compartilhou uma notícia de um veterinário falando que ele maltratava animais na clínica dele. Ela não conhecia a clínica, não conhecia o veterinário, não era verdade a informação e ela simplesmente compartilhou. Por isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, que vocês podem ser produtores de fake news. Porque é muito fácil a gente pensar que só o outro faz fake news, que a gente não pode fazer isso. Divulgar uma informação, talvez, que a gente não tem acesso ao conteúdo, se ela é verdadeira ou não, isso pode caracterizar fake news. Mas vamos com calma. Vamos com muita tranquilidade para a gente pensar na nossa prova de redação, porque você sabe que tem elementos na sua prova. E um dos elementos que tem maior pontuação é quando você faz o quê? Dá uma proposta de intervenção. Então, sempre que você estiver trabalhando com a ideia de fake news, você tem que pensar assim, o que é o fake news? Qual o problema que causa o fake news? E o que eu posso fazer para diminuir o efeito desse problema, que é a sua proposta de intervenção. Então, você está estruturando a sua redação de acordo com o que o Enem pede. Você está estruturando a sua redação de acordo com o que a faculdade aqui pede. E é importante a sua proposta de intervenção ter a capacidade de reduzir esses efeitos. Você não precisa necessariamente resolver todos os problemas, e até impossível de resolver todos os problemas. Você cai no senso comum achando que você sabe resolver tudo. Não, mas você pode dar uma contribuição para solucionar isso. Então vamos voltar um pouquinho na história. Se você quiser falar de fake news, esqueça que é só um efeito de agora. Isso sempre existiu. Olha só, Goebbels, Joseph Goebbels, alguém conhece esse cidadão ou não? História, quem é? Meu amigo, diga lá. Ele era o número 1 de Hitler. Ele era responsável por fazer a propaganda nazista. E ele tem a célebre frase: isso, uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Olha que frase boa para você usar numa redação sobre fake news. Você tem o principal homem de Hitler, número 1, que era o representante da propaganda nazista, com a seguinte frase: uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. O que é o problema da fake news? É a notícia falsa passar por uma notícia verdadeira. Essa é a chave do seu problema. Qual que é o problema? Qual que é o grande problema de uma fake news? Não é a notícia em si, é a notícia aparentemente ser verdadeira, mas no fundo ser uma notícia falsa. Você está identificando o problema, então vai ter uma série de textos de apoio. O que você tem que conseguir fazer ali? Extrair o problema. Bom, eu já estou te adiantando. Se por acaso aparecer o tema fake news, o problema é o quê? Enganar as pessoas.
E olha o que eu vou te falar, não anota isso, mas presta atenção em mim. Toda mentira só é boa se ela parece uma verdade. Porque se eu chegar e falar assim para vocês, olha, eu sei voar, não passa a ser não consegue ter uma conexão com a realidade. Então essa mentira não é uma boa mentira. O que é a boa fake news? É aquela que aparenta ser verdade, aparenta ter uma dose de realidade, mas na verdade não é. Que tem uma finalidade específica, enganar o outro. Olha, quem trabalha muito com esse tema, e o direito adora esse tema, eu falo que o curso de direito é fascinante, porque se tem uma coisa que sempre vai existir na vida é problema. Se você acha que os problemas vão acabar, o direito deixa de existir, mas pode ter certeza, sempre vai ter briga, sempre vai ter, na palavra de vocês, sempre vai ter treta. Então o direito sempre vai ser importante, e o direito está lá no meio dessa ideia de fake news. Já vou chegar onde o direito fala, inclusive com os crimes que eu já passei para vocês. Mas olha a grande situação, tem um site que chama Stop Fake News, é a maior ONG que trabalha tentando desmentir essas falsas notícias, e a representante dessa ONG diz o seguinte: é muito mais interessante uma mentira, chama demais a atenção das pessoas. Tem pesquisas que dizem assim, 70% dos compartilhamentos são de notícias falsas, que são mais interessantes. Se eu ficar contando só as verdades da vida, elas são triviais, elas são normais, não causam impacto, não causam comoção. Mas a mentira é aquela história extraordinária. Então você compartilha aquilo, é diferenciado. Então ela está querendo te mostrar um ponto para você identificar o que é e o que não é fake news, é de suspeitar de quando algo é muito extraordinário, quando algo é muito casado, quando aquela coincidência acontece demais. Poxa, alguma suspeita ali aparece. Outra dica importante, atualidade no seu tema. Já trabalhou com o homem de Hitler, Joseph Goebbels? Bacana, citou ele, está falando do passado. Olha, o que você está mostrando para o examinador? Que fake news não é algo novo, fake news não é algo de agora, sempre existiu. O problema é que agora toma uma proporção maior por causa das redes sociais, uma sociedade em rede. Mas olha a questão, lembra do caso da vereadora do Rio de Janeiro que chama Marielle? Qual que é a relação de fake news com o caso da Marielle? Saiu notícia assim, que ela era esposa do Marcinho VP, que era representante do Comando Vermelho, fake news. Que ela é usuária de maconha, fake news. Que ela tinha engravidado com 16 anos, fake. Saiu uma quantidade de notícias que foram compartilhadas por muita gente e eram fake news. Qual que é o problema de você compartilhar esse fake news? Você distorce a realidade. Aquela mentira aparenta ser verdade. Olha como o homem do Hitler já tinha razão. Ou tem uma propaganda do Hitler que Goebbels inventou, que é em preto e branco, que ele estava começando a usar a questão da imagem, que ele pega um melaço e começa a escorrer pelo mapa da Alemanha. E ele falando que aquele melaço representava os judeus. Então olha, eu criando uma imagem falsa dos judeus para que depois eu possa eliminar. Bom, se esses caras trabalham com coisas que não são produtivas para o Estado, é muito mais fácil depois eu eliminar. Vou contar mais fake news. Vocês não são dessa idade, mas nem eu, porque eu pesquisei sobre isso. Mas no começo da década de 90, eu já era vivo, mas não sabia. O Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque, ditador, presidente, invade o Kuwait. E o Kuwait é um país menor que Pouso Alegre e Alfenas. Só que tem uma vantagem e uma desvantagem. O país é construído em cima de petróleo. Você furou o chão, você acha petróleo. Então qual que é o interesse do pessoal? Bom, o interesse é o petróleo. E os Estados Unidos sempre de olho no petróleo, geopolítica, etc., que faz parte para eles. A população americana não queria uma guerra contra o Iraque. E lá, antes de começar uma guerra, o presidente tinha que chegar para o Congresso e pedir o apoio do Congresso. O Congresso tem que falar assim, pode começar uma guerra. E com a sociedade dividida, o Congresso não apoiaria. Teve uma fake news na época, não tinha esse nome ainda, mas disseram que os soldados iraquianos invadiam as maternidades e retiravam as incubadoras, deixando os bebezinhos morrer. Olha que história comovente.
Agora, a pessoa que não era a favor da guerra, fala assim, agora eu quero guerra contra aquele pessoal. Então, olha só, toda fake news, que é uma mentira, que tenta ser uma verdade, tem um objetivo por trás. Pode ser o de dar clique em uma notícia na internet, porque como é que você paga? Como é que você ganha dinheiro na internet? Por cliques, chamado de clickbait. Quanto mais cliques aquela notícia recebe, mais dinheiro a pessoa ganha. Então é muito melhor eu inventar uma notícia, vocês clicarem ali e compartilharem, que mais dinheiro entra para mim. Então esse é o meu objetivo. Mas pode ter um outro objetivo, que é o político. Pode ser simplesmente para destruir a imagem do meu opositor político, por que não? Então olha só, é sempre a mesma história. Uma notícia falsa, que tem aparência de verdade, com alguma finalidade. Pode ser econômica, pode ser política. E agora, o que está acontecendo no Brasil? Eleição. Fake news e eleição, com certeza é um tema que, se aparecer isso na sua redação, vai vir conectado. O TSE, o que é o TSE? Aparece toda hora na televisão. Tribunal Superior Eleitoral. Ele é responsável por organizar a eleição, quer dizer, ter os mesários no dia, a urna para você votar, tudo isso, apurar, mas também cuidar da probidade da eleição. E tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que no primeiro dia dele, como presidente do TSE, ele disse assim: estamos em guerra contra fake news. Não podemos, olha, palavras dele, não podemos deixar candidatura se dissolver por mentiras. Poxa, se a Constituição brasileira, outro dado importante para vocês, a Constituição Federal de 1988, que é a norma mais importante brasileira, que é o texto mais importante do Brasil, começa dizendo assim, que o Brasil é um Estado democrático de direito. Se a Constituição começa falando que a gente é um Estado democrático, o princípio democrático é relevante. E para ser uma democracia real, eu preciso ter informações verdadeiras. Senão eu estou sendo enganado. Aquela democracia é uma democracia de farsa. Esse é o ponto que eu gostaria que você chegasse na sua construção. Se democracia é um valor importante, como a Constituição diz que é, porque o artigo 1º, não é o segundo não, é o 1º da Constituição, já fala que nós vivemos no Estado democrático. Se democracia é o nosso valor principal, para ter uma democracia real, eu preciso de uma democracia com base em quê? Em verdades. Eu não posso ter uma democracia construída com base de mentiras, porque aí na verdade não seria uma democracia. Quem estaria escolhendo o rumo da nação é aquela mentira. Então olha o problema da fake news. Fake news pode interferir inclusive em eleição. Fake news pode interferir na representação democrática. Porque olha só, se eu me identifico com aquele candidato, mas aparece uma notícia falsa sobre ele, apontando algum fato, que agora eu tenho repulsa à imagem dele, eu deixo de votar nele e voto em um outro candidato. O princípio democrático acabou de ser atacado por uma mentira. Eu deixei de votar nele por um elemento falso. Esse é o grande problema do fake news. Volta, sai da política, entra na relação de consumo. Tem proteção para o consumidor no Brasil? Tem. Claro, alguém pode te vender alguma coisa falando mentira sobre aquilo? O Código de Defesa do Consumidor proíbe isso. Eu não posso chegar para você e falar assim, olha, esse carro aqui que você quer comprar faz 20 km por litro. Aí você vai lá, compra o carro faz 5 km por litro. Você não pode ser enganado. A compra real tem que ser de acordo com as características do objeto. Se eu vou votar em alguém, eu não posso ser enganado sobre as características daquela pessoa, ou daquele candidato, ou daquele partido. E você pode usar fake news então para tudo. E tem mais. O TSE, olha informação diferente para vocês. O TSE viabilizou que os candidatos impulsionassem a sua publicidade nas redes sociais. Já viu quando você está mexendo no Instagram, aparece assim, matéria paga, e embaixo tem um número de registro no Tribunal Superior Eleitoral, ou no Facebook, ou em qualquer outra rede social que vocês andam utilizando, no Twitter. Essa matéria é possível fazer isso. Eu posso
Eu posso tirar uma foto com vocês aqui hoje e falar assim, olha, foi a melhor palestra do mundo, e pagar para o Facebook, pagar para o Instagram, ficar publicando, ficar produzindo isso em tudo quanto é lugar, falando que foi a melhor palestra do mundo. É possível fazer isso. Agora, o que eu não posso fazer? Pegar uma notícia que é falsa, simular essa notícia como verdadeira e divulgar. Olha o detalhe, o problema da rede social. A Rússia, em 2014, invadiu a Ucrânia. E a comunidade internacional toda criticou a Rússia, até a Copa do Mundo serviu para abafar esse caso, todo mundo criticou a Rússia, falando que a Rússia não poderia invadir a Ucrânia. Sabe qual foi a fake news ali da situação? Falaram que uma menina de 14 anos tinha sido crucificada pelo exército da Ucrânia. Então, o que justificaria o quê? A invasão da Rússia. E o presidente da Turquia, que não tem nada a ver com a história, foi e compartilhou essas fotos. Teve 1.600.000 compartilhamentos da publicação daquele presidente. Depois ele veio e pediu desculpa. Falou, gente, era uma mentira, era uma notícia falsa, fui enganado. Mas depois adianta? Depois que você espalhou toda aquela notícia, o impacto já foi feito, o dano já foi causado. O prejuízo já foi realizado, não tem como voltar no tempo. Esse é o grande problema da fake news. Depois da eleição, alguém vai descobrir que determinada informação não era verdadeira, mas já teve eleição. Ou você já comprou aquele produto. Então vamos recapitular e vamos tentar construir nossos argumentos, porque eu não sei exatamente como vai aparecer na sua prova. Depende, pode ser que apareça fake news e rede social, pode ser que apareça fake news e política, não importa, o importante é você pegar o start. É igual você está estudando física, você não fica decorando os valores que vão cair em determinado exercício, você pega o que? O start do exercício, o mecanismo de fazer aquilo. Então, o que eu quero com vocês hoje é que, se cair o tema fake news, você consiga fazer o que? Buscar o mecanismo e colocar a sua prova na frente. Como? Bom, identificando o que é fake news, isso eu acho que vocês estão cansados de saber, é uma expressão estrangeira. Você pode, na sua prova, começar, por exemplo, definindo o que é isso, não tem problema nenhum. Fake news, por mais simples que pareça a expressão, dá para você traduzir, sem muito desgaste em relação a isso. Notícia falsa, cuidado com o português, né? Notícia, as fake news, a fake news, depende da forma que você vai utilizar, sem problema nenhum. Você pode falar que essa notícia falsa pode ser divulgada por qualquer meio impresso, meio virtual, em um discurso, não importa o meio, mas que tem sempre um objetivo em comum, que é ludibriar, que é enganar, que é fazer a pessoa cometer um erro. Porque se eu não tenho a informação verdadeira, eu cometo um erro. Imagina que eu vou bater um pênalti, eu adoro futebol, e torço para o São Paulo. Se meu time fosse líder, eu ia falar uma frase interessante: segue o líder, mas não posso, não perder isso. E eu fico muito triste com isso. Mas tudo bem, eu vou bater um pênalti no final, e o cara me fala assim: o goleiro sempre pula para o lado esquerdo. Tem um goleiro do Flamengo aí que sempre pulava para o mesmo lado, não sei se as pessoas lembram, chamado Murá. O cara me deu a informação assim: o goleiro sempre pula para o lado esquerdo. Que lado que eu vou bater o pênalti? Eu quero fazer o gol. Se ele pula para o lado de cá, eu vou bater o pênalti aonde? Para o lado de lá, óbvio. Agora, o que é uma fake news? Ele me enganou. Na verdade, o goleiro pula para a direita, eu fui ludibriado, eu fui enganado. Ora, a minha reação seria diferente diante de uma informação verdadeira. Como a informação foi falsa, a minha reação foi ludibriada, enganada. Então você deixa de tomar a decisão correta. Então a ideia do fake news, qual que é o problema do fake news? O impacto que ele causa, o impacto na sua decisão. Quando você tem uma fake news sobre uma pessoa, a decisão se você gosta ou não gosta da pessoa, se você tem simpatia ou não tem simpatia sobre aquela pessoa, modifica. Se for por um produto, se eu vou comprar ou não vou comprar um produto, isso também modifica. Então imagine empresas concorrendo. É possível que uma empresa lance um fake news sobre a outra. Como por exemplo a Pepsi uma vez divulgou que a Coca-Cola tinha cocaína. Poxa, Coca.
dá para imaginar que é verdade, alguém pode acreditar naquilo. Então é uma fake news, ok? Sem problema nenhum. Só que o nome fake news tem uma repercussão muito maior para a vida de vocês. Porque hoje é muito rápido destruir a imagem de alguém ou implantar uma mentira. E depois é muito difícil consertar isso. Claro que o direito vem e fala assim: você tem direito de resposta. Ah, mas não é a mesma coisa. Eu falo para vocês, já viram o tribunal do júri? Quando o cara está sendo julgado por um homicídio, aí tem os jurados que vão decidir. Tem coisas que o advogado não pode falar, que está proibido. Mas ele pega e faz o quê? Fala. Esses aqui escutaram. Aí vem o juiz e fala assim: você não poderia ter falado isso. Retira dos autos, risca aí da anotação que ele falou isso. Tá, riscou. Mas essas pessoas não escutaram, já foram influenciadas. A fake news faz isso. Mesmo que depois comprove que não é verdade, o estrago já foi feito. Então, a fake news, a gente tem que pensar numa proposta de intervenção, que é o cuidado com as informações. Quando você faz um trabalho de escola, você não coloca as fontes no final? Quando você faz um trabalho de TCC, que vocês na faculdade vão ter que fazer um TCC no último período, o professor pega aquele trabalho e vai lá no final, o que ele está olhando? As fontes. Porque qual que é uma maneira boa de você identificar ou não, se é verdadeiro ou não? Ver a fonte de quem está emitindo aquilo. É uma das formas de identificar. Fonte. Estou falando isso porque eu vi em tal lugar. Não foi um lugar inventado. Olha, tem fake news para tudo. O caso da Marielle é um bom exemplo para você lembrar de fake news. É só pôr lá no Google Marielle fake news, que foram muitas notícias divulgadas para gerar simpatia ou não com ela. Isso não importa o posicionamento político de ninguém, não tem nada a ver com isso. Estou querendo mostrar como que eu destruo a imagem de uma determinada pessoa de forma assim, muito rápida. Você tem os casos que estão previstos naquele site que é Stop Fake News. Se você quiser, é só chegar em casa e dar uma olhada lá. Stop Fake News, tem vários exemplos do que foi fake news. Lembrar do caso da mulher que foi condenada a pagar uma indenização de R$10 mil por ter divulgado uma informação falsa sobre um veterinário que ela não conhecia. Vocês estão sujeitos a cometer fake news, vocês estão sujeitos a compartilhar fake news, e o direito está aqui para intrometer nesses assuntos. Ou criminalizando a conduta com crime de calúnia, com crime de difamação, ou gerando uma indenização. Quem comete uma fake news contra a imagem de uma pessoa causa um prejuízo. Todo mundo que causa um prejuízo tem que reparar o prejuízo. Como que o direito consegue reparar esse prejuízo? Ajuizando uma ação de indenização. Mas tem mais dois casos que não pode faltar para ninguém que está lendo o jornal. Cadê a Alessandra, professora Alessandra? Professora, tudo bem? De Cambuí, não é? Fiquei sabendo, seja bem-vinda. Todo mundo pede para vocês assim, leitura, leia, para quê? Para você mostrar que você está bem informado na hora da sua prova. E teve uma eleição que foi tumultuada pelo fake news, uma eleição que mexeu com o mundo todo, chamada eleição do Trump, fake news, Hillary Clinton, o vazamento de informações no Facebook americano. O Facebook deixou vazar 87 milhões de perfis. Sabe quando você faz o cadastro no Facebook, você não coloca assim, gosto de cachorro, minha cor favorita é essa, o meu time que eu torço é aquele. Eles usaram essas informações para ver o que o eleitorado acha importante e atribuíam notícias falsas a Hillary. Tanto é que o dono do Facebook foi chamado no Congresso americano para dar explicações sobre esse vazamento de informação. Mark Zuckerberg foi lá falar, as ações do Facebook caíram por causa disso. Isso tem a ver então com produção de fake news e fake news interferindo no quê? Na eleição. Democracia e fake news é uma correlação fundamental que você tem que fazer. E olha, o ministro Fux falou assim, no Brasil eu quero uma eleição onde fake news não seja decisivo. Então ele conclamou, sabe quem? A imprensa. Você já viu que depois dos debates, depois de alguma coisa, aparece nos sites assim, verdade, mentira ou mais ou menos?
Ou é mentira tal informação, não é assim que aconteceu, porque justamente no combate fake news durante as eleições. Você não pode basear a sua escolha com uma base falsa. Você não pode ter escolhido A em detrimento de B em virtude de uma informação mentirosa. Só que eu não posso saber que isso é mentira depois da eleição. Tem que saber antes. A eleição americana foi uma eleição afetada pelo fake news. Por isso que chama tanta atenção esse tema. Teve um outro caso também, que a Google mandou retirar páginas da MBL, Movimento Brasil Livre, sob a acusação que eles estavam produzindo fake news. Então, quando você pede para alguém retirar fake news, você está pedindo para lutar pelo quê? Pela lisura, pela probidade, pela honestidade, pela veracidade. São todas palavras que poderiam entrar na sua redação do Enem. Então vamos de novo, olha. Por que é interessante o combate ao fake news? Em nome da lisura, da probidade, da honestidade, da veracidade. São todos motivos para que você faça uma intervenção. Por que eu vou propor uma intervenção? Para que tenha uma eleição honesta, para que tenha uma eleição marcada por uma lisura, que tenha probidade, que não tenha uma deturpação da realidade. Tudo bem com esse tipo de informação? Então, sempre é importante você casar essas informações. Já tem informações do direito, já tem uma frase para você citar, que é o ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, Joseph Goebbels. Na verdade fala Joseph por causa do alemão, mas é Joseph, B-B-E-L, Goebbels, mas tem problema, depois vai no Google, ele te ajuda. Só pôr assim, uma mentira repetida 1000 vezes, torna-se verdade. E, pessoal, para terminar a minha fala com vocês, se a propaganda não fosse tão determinante, empresas não gastariam mais da metade do seu faturamento investindo em publicidade. A Nike hoje, por exemplo, é uma empresa que tem mais da metade do seu faturamento investindo na publicidade. E é lícito que ela faça isso? Ela só não pode investir numa publicidade falsa. O problema do fake news não é dar a notícia, é dar uma notícia falsa e sempre de propósito. Essa é a grande situação, essa é a grande questão. Eu faço a mentira, eu produzo a mentira e divulgo ela de propósito, porque eu tenho a finalidade. Você que tem que sair do senso comum e tentar descobrir qual é essa finalidade. Numa eleição, muito fácil, ganhar a eleição. Quanto uma empresa, fazer que ela venda mais aquele produto. Bom, você faz fake news se você estiver disputando uma vaga de estágio. Já encerrou a inscrição para essa vaga de estágio. O pessoal coloca a vaga de estágio no mural, vai alguém lá e arranca e guarda no bolso ali o local, o dia da inscrição. Chega na turma e fala assim: nossa gente, fui lá fazer a inscrição hoje, estava fechado, já não pode mais fazer, já acabou o tempo. Não deixa de ser uma notícia falsa. Uma notícia falsa que é ludibriar as outras pessoas num pequeno universo para obtenção de uma vantagem. Então, tem que ter dolo, tem que ter a vontade de fazer alguma coisa, a vontade de usar a mentira falsa. Se eu não sei, se eu acreditava que aquele fato era verdadeiro e compartilhei, não é fake news. Fake news eu sei que a notícia é falsa, mas por algum motivo eu compartilho. Por algum motivo eu lanço essa imagem, eu lanço essa notícia, eu lanço esse vídeo. E qual que é o problema da nossa sociedade em rede? Uma vez caiu na rede, já era. E o direito está tendo que se mudar, está tendo que alterar a forma de atuação, porque hoje, às vezes, eu não quero simplesmente uma indenização no final, eu quero um mecanismo rápido de tirar essa mentira. Vocês já perceberam o dia que o WhatsApp ficou bloqueado por decisão judicial? Ou quando o Google parou de funcionar por decisão judicial, que ele não retirava determinadas notícias falsas. Já percebeu que você pode ir lá, em todos esses sites, por exemplo, Instagram, etc., não são sites, não, redes sociais, que tem assim, denunciar notícia falsa? Você faz o controle. Então qual que é a ideia hoje? Permitir um controle dessas informações. O controle pode ser do judiciário, pode ser um controle popular, etc.
mas a gente tem que dar um jeito de controlar essas informações. Então, usem os textos de apoio para tentar propor uma intervenção. Mas, toda intervenção eficaz em relação a isso tem a ver com o quê? Com retirar essa informação de circulação, como vocês vão pensar sobre isso, e responsabilizar a pessoa que, de propósito, de forma dolosa, espalha essa notícia. É importante você pensar sobre isso. E assim você consegue tirar a tua prova daquele bolo. Esse é sempre o meu objetivo. Tem nossos cursos de como fazer as redações do Enem, já fica o convite para vocês, é interessante, técnicas de como escrever bem, como utilizar os textos de apoio, mas hoje o principal, pelo menos na minha fala, é que você consiga só tirar a sua prova do bolo, é colocar aquela cereja. Quando você não vai sair, vocês dois aí, então vamos lá, primeira vez que for sair, tal, você não tentou colocar a tua melhor versão ali naquele dia, tentou dar uma impressionada, nunca cortou o cabelo, pegou a melhor roupa que a mãe fala, roupa de ver Deus, né, que você não usa pra nada, pô, vai, no dia da redação é assim também, você vai levar o melhor de você, você vai colocar a sua prova com um destaque diferenciado. Esse é o meu objetivo, esse é o desejo que eu fico para vocês, é um desejo de boa sorte. Renata colocou muito bem, não deixe a pressão te atrapalhar, sinta prazer com a pressão. É gostoso, você faz isso poucas vezes na sua vida, então vai para aquele momento, tá nervoso até na hora, sentou na prova, calma, respira e vá tranquilo. Meu nome, eu acho que eu nem me apresentei, sou mal educado mesmo, desculpa, sou empolgado para falar. Meu nome é Rafael Além, aí o pessoal fala que eu sou do outro mundo, mas eu falo diferente, falo assim, escuta a voz do além, tenha calma, e aquela voz tranquila na hora da prova, vai dar certo, e estamos junto com vocês. Precisando de dúvida, querendo discutir alguma coisa, utilize esses meios sociais aí de vocês, adiciona aí em qualquer dessas redes e a gente conversa mais sobre isso, tá, joia, gente? Eu agradeço a atenção de vocês. Verdade. Eu vou fazer, não é fake news, é notícia real. Eu só não lembro o dia, me dá o dia. Eu não lembro o dia, que dia que vai ser? É porque tinha uma determinação que quem violasse direitos humanos zerava a prova do Enem. Lembra da prova passada? Mudou o entendimento por uma decisão da ministra Carmen Lúcia. Mas não significa que se você violar direitos humanos você vai bem na sua prova. Só não vai ser um 0 a princípio, vai ser meio, próximo a 0. Tende a zerar a prova. Então a gente conversa bastante sobre isso, o que são direitos humanos, o que é violar direitos humanos, quem precisa de direitos humanos e assim por diante. Então já fica o convite para vocês. Não se adapta, é um convite bem legal. Não se adapta, mas eu divulgo nessas redes sociais também, mando os e-mails e assim fica o convite. Pessoal, então, obrigado. Rafa, só antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Não, vou devolver a palavra para você, fica à vontade. Não, mas é rapidinho. Assim, o Rafa falou muitíssimo bem, como sempre. Rafa é um Rafa, é valente. Pessoal, tem um filósofo muito bacana da atualidade, ele é antropólogo, sociólogo, enfim. E ele é um cara que é sensacional. O nome dele é Edgar Morin, escreve Edgar Morin. Ele fala uma coisa muito bacana pra gente. Ele diz sobre o Edgar Morin, escreve Morin, M-O-R-I-N. Ele fala uma coisa muito bacana, aliás, várias, mas uma em especial eu posso trazer para vocês, porque eu acho que vai contribuir com o fechamento dessa redação de vocês. Ele fala sobre pensamento complexo. O que é isso? Eu vou explicar rapidinho, porque se você jogar informação lá, não tem credibilidade, né? Então, é o seguinte, imaginem vocês, e esse é um exemplo que ele usa, que as coisas que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê, são como icebergs. Já ouviram? Ou já viram foto de um iceberg? Depois entrem no Google Imagens e coloquem aí o iceberg. Vocês vão ver que ele tem uma parte que está acima, né, que é aquela parte que a gente consegue enxergar,
que às vezes ele até não é muito grande, é uma formação de gelo que está ali e tal. Só que o que o Edgar Morin chama a atenção para a gente é o seguinte: se a gente pudesse imaginar e saber que por baixo, num lugar que a gente não enxerga, que está sob a água, existe a outra parte do iceberg que todas as vezes é muito maior do que aquela parte que fica aparente, a gente ia valorizar muito mais aquele pedacinho de gelo que está ali. Um navio, uma embarcação que está ali, tem que se preocupar com o que está por baixo também, porque é ali que vai bater o casco dela. Mas o que isso se liga nessa relação que a gente está propondo hoje? Se a gente então tem esse colosso, essa quantidade imensa de informações, a gente tem que saber, primeiro, selecionar essas informações. Mas como que a gente vai saber, selecionar? Primeiro, verifiquem, como o Rafa disse, a fonte, de onde que ela saiu. Se é uma foto, vamos ver de onde que saiu essa foto. Exemplo também de foto que causa grande prejuízo, teve uma situação de uma moça, que acho que era do Rio Grande do Sul, postaram uma foto dela dizendo que ela tinha matado a enteada dela, que tinha matado com requintes de crueldade e tal. O que aconteceu? As pessoas encontraram essa moça na rua e mataram essa moça. Mataram. Como vocês gostam, porrada. Depois, descobriram que aquilo não era verdade. Que a moça não tinha feito absolutamente nada disso. Vários casos sobre situações assim. Inclusive tem filmes sobre isso, vários. Tem um filme que fala sobre, e essa situação é muito grave, uma situação de uma escola lá do sul, que uma criança chegou em casa, escola maternal, a criança chegou em casa dizendo que tinha saído da escola e que tinha sido levada para um outro lugar, e tiraram várias fotos. A mãe escutou aquilo, eu não sei, ela começou, liga para um, liga para o outro, liga para o outro. Resultou numa história falsa dizendo que aquela escola estava levando as crianças para tirar foto das crianças em exposição, num sentido de pedofilia. Estavam expondo aquelas crianças e colocando, enfim. Aí já tinha gente falando que as crianças estavam nuas nas fotos e tudo mais. Apedrejaram a casa dessa família, que era dona dessa escolinha. Essas pessoas foram presas, perderam a escola, imagina como que você fica, na sociedade depois disso. Depois descobriram que aquela criança que contou a história da foto, na verdade ela foi violentada pelo, se não me engano, tio dela, ou padrasto, acho que era tio. É porque às vezes a criança chama o padrasto de tio, enfim. Então não tinha nada a ver com o pessoal da escola. Mas e aí? Ok, foi restabelecida a verdade. Foi restabelecida a verdade, mas será que a gente consegue restituir a situação como era antes desse prejuízo que os donos dessa escola tiveram? Não, nunca mais. Nunca mais. Então, existe uma PL, que é uma proposta de lei que está tramitando, que quer criminalizar de forma mais específica o fake news. Criminalizando não só quem produz, como quem compartilha. Aí nós temos um grande problema, porque a gente pode estar cometendo esse crime sem saber. Então, primeiro, olha a fonte. Segundo, olha a data da publicação, a data que foi feita, que foi produzida, porque pode ser uma coisa, de eras atrás, e a gente está usando como uma situação presente, tá? E
Gente, essencialmente, pensem nessa situação do pensamento complexo de Edgar Morin. Vejam outras informações e comparem com elas. Não fiquem com... Diga. Tem algum autor ou algum livro específico que fala somente desse assunto? Só sobre fake news ou só sobre a situação de... Porque assim, ó, é uma riqueza de argumentos que você pode usar. Por exemplo, você pode usar fake news como uma manipulação de poder. Não pode? Você quer alcançar o poder, você pode através de manipulação. Então, você tem vários autores sobre isso. Você tem uma situação também que você pode dizer, por exemplo, alguém aqui tem perfil no Facebook e nunca utilizou nenhum filtro na foto? Nunca. E vocês dizem assim, todas, porque é muito comum, aliás, causa depressão, quando a gente está em férias, dentro de casa, estudando, e os colegas, os vizinhos e tal, estão tirando férias, sei lá, na Rússia, né, Rafa? Na França, né, Rafa? Então, assim, você fica, puxa vida, fulano está lá na Rússia, e eu estou aqui. Mas é brincadeira. Fake news. Ah lá, viu? Renato, só desculpa, você perguntou de livros. A gente passa para eles que são interessantes para o tema, que chamam O Abutre e O Jornal. São filmes que trabalham, geralmente tem um site que ajuda em redação, até a autora, a pessoa que grava esses vídeos, entrou em contato comigo antes de falar sobre fake news e ela me perguntou indicações de filme. E aqui eu sempre trabalhei com a ideia de direito e cinema. E a gente discute muito em relação a essa correlação de um fato da realidade com o cinema. E é legal que ela colocou no vídeo dela depois essas dicas do Abutre e dos jornalistas. Eu não sei se é assim, se vocês têm esse hábito, que vocês só gostam de série ultimamente, mas vale a pena no final de semana, às vezes na hora de descansar, assistir um filme desse. Você pode tirar um argumento dali. Acho interessante para você que perguntou mais sobre um filme e sobre um livro. Às vezes você vai ter uma informação e um momento de prazer ao mesmo tempo. É interessante. Assim, outra situação também, outro filme e outro argumento que é muito importante, não sei qual viés que vocês vão escolher para fazer a redação de vocês, porque essa é a nossa ideia, dar possibilidades, né? E tem filme e tem livro. Eu prefiro livro, mas, enfim, tem gente que gosta mais de filme. Sobre a Hannah Arendt, ela fala sobre essa situação de você criar uma ideia de que o outro é algo menos que um ser humano, né? E a Hannah Arendt, ela era judia, ela sofreu muito com o nazismo, então ela fala isso. Você primeiro transforma o ser humano diferente, né, de mim em uma cadeira, depois você fala que ele é um rato, que ele vai te morder, vai te causar doença, aí você se sente tranquilo para ir lá e pum, matar o rato, tá? Também tem essa possibilidade. Diga. Isso. Nossa, esse livro é assim, sensacional. Se eu pudesse dizer para vocês, leiam um livro, eu diria esse e diria também do George Orwell, Revolução dos Bichos. Nossa, tem várias coisas assim. Então, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, vocês passem para nós que a gente vai trabalhar isso com vocês. Tá certo? Gente, tem muita coisa ainda que a gente queria falar, mas o nosso tempo extrapolou, né? Então, assim, a gente se coloca, tanto eu como o Rafa, né, Rafa? A gente se coloca à disposição aí para comentar mais sobre isso, tirar dúvidas, indicação de livro, de filmes, né? Então, desejar mesmo para vocês que vocês consigam perceber o que há por baixo da superfície, que não fiquem só olhando ali o que está posto para vocês, que vocês sejam curiosos, tá certo? Muito obrigada. Agora eu não sei se o pessoal das compras quer fazer então eu vou passar aqui para a Patrícia, tá bom? Obrigada, gente.